Olá, querido pastor amigo da Rede Inspire, que bom que você está conectado conosco para esse bate-papo muito especial que nós teremos aqui hoje com o nosso convidado, pastor Carlito Paz. Seja bem-vindo, pastor. Olá, Vinícius, tudo bem? Obrigado por estarmos aqui juntos. Olá, você. Que bom estarmos aqui para pensar sobre igreja, conversar sobre o momento que a gente está vivendo e é um tempo de oportunidades, não é? É isso aí. E nós hoje vamos conversar, bater um papo muito especial sobre o cenário das igrejas durante e pós-pandemia também. E para isso, nós precisávamos ter uma matéria-prima para podermos compartilhar com vocês tudo aquilo que nós entendemos nesse tempo. Então, o que nós resolvemos fazer? Nós fizemos uma pesquisa com as mais de 700 igrejas da Rede Inspire e dessas 700 igrejas nós tivemos 251 igrejas que responderam essa pesquisa, ou seja, 1/3 das igrejas. E é interessante notar o seguinte, que dentro desse 1/3 nós temos igrejas de todos os estados do Brasil, igrejas de todas as denominações, todos os tamanhos. Então nós temos um argumento muito consistente para validar essa pesquisa e queremos olhar aqui para 4 frentes especiais, condensando essa pesquisa para nós conversarmos um pouco mais, entendermos o cenário e como continuar avançando como reino de Deus aqui no Brasil, especialmente através da Rede Inspire. Então, hoje nós vamos conversar rapidamente. Eu convido você para não se esquecer de curtir aí a nossa página, se inscrever no nosso canal também e compartilhar esse vídeo com pastores, líderes, colegas, porque eu tenho certeza que vai ser uma fonte de pesquisa, mas uma fonte que vai abençoar também os ministérios. Então nós vamos conversar sobre os sinais vitais da igreja no cenário pandemia e pós-pandemia, vamos falar sobre o processo de transformação digital que as igrejas têm passado, também falar sobre algumas frentes ministeriais e, por último, vamos olhar para a equipe de liderança e aí o pastor Carlito Paz vai entregar rapidamente uma palavra de conclusão de como ele entende esse cenário também. Então, pastor Carlito Paz, vamos falar um pouquinho sobre os sinais vitais da igreja. O senhor sempre fala sobre como nós podemos analisar os sinais vitais de uma igreja, que são números de batismo, número de decisões, como que está a frequência das celebrações. E olhando aqui para a nossa pesquisa, eu vi um número interessante, porque quando olhamos para o número que a pesquisa nos apresentou durante a pandemia, nós vemos que dessas respostas nós tivemos um equilíbrio sobre se a membresia durante a pandemia, se ela reduziu, se ela permaneceu o mesmo número ou se ela aumentou. Ali nós tivemos um equilíbrio muito interessante, de quase 33% para cada uma delas. Mas o que eu achei muito interessante dessa resposta foi a questão da pergunta se houveram batismos durante esse tempo, reta final de pandemia e também cenário pós-pandemia. Nós tivemos aí que 32% das igrejas não tiveram nenhum batismo, 79 igrejas não tiveram nenhum batismo durante esse tempo de pandemia e pós-pandemia. Como que o senhor enxerga todo esse cenário das questões também dos sinais vitais da igreja? Você foi muito feliz em organizar de forma didática esses 4 pontos aqui desta pesquisa tão abrangente e tão rica. E eu acredito que esses 4 pontos a gente vai conseguir avaliar bem aqui. Então, nesse primeiro, esses sinais vitais da igreja, que é onde a gente pode sentir a temperatura mesmo, o que você recebe de troca? O resultado do corpo. Então, a pandemia, ela não define, ela revela. Porque a igreja, ela não é o seu templo, a igreja são as pessoas, o pastor, a liderança. Então, se a igreja não batizou ninguém nesse período, ela mostra também que ela já vinha com um problema deficitário. Porque aqui na igreja da cidade, por exemplo, óbvio, não podemos fazer fisicamente o batismo, mas assim que pôde, a gente foi fazendo. Então, durante o ano inteiro de 2020, nós tivemos lapsos intermitentes aonde poderia se batizar. E se eu não batizei o ano inteiro, mostra que eu não aproveitei esses lapsos. Por quê? Porque não tinha gente preparada para batizar. Aqui na igreja da cidade, a pessoa se decidindo, nós íamos mantendo contato com ele. A vigilância sanitária, os órgãos municipais não permitem nos batizar, mas fica aí, vamos fazer o curso por online. Aí assim que abrir uma janela, a gente faz o batismo. E assim a gente ficou sem batismo, basicamente, acho que 3 meses. Mas no mais, nós fomos batizando
Por quê? Porque a igreja está saudável. Resultado, batismo. Então, o que mostrou? Das 251 igrejas, 30 e poucos por cento estão saudáveis, as demais não. Revela também a mesma questão do casal, da família, da igreja. Se já estava doente, a pandemia só revelou essa doença. Então, o que precisamos fazer agora? Retomar com força, porque um dos sinais vitais de uma igreja, pastores e líderes, é o batismo. Uma igreja não pode se contentar se ela está cheia de pessoas aos domingos, o pastor faz o apelo e nunca tem decisões. Esta igreja não está saudável. O batismo é um aferimento do evangelismo, de missões, da ação da igreja fora das quatro paredes. E por isso ela tem que batizar, e se ela não está batizando, ela tem que se preocupar. Então, avalie aí quantas pessoas você batizou durante a pandemia, e se o número for baixo, é necessário entrar com a ação urgente de evangelismo e igreja na rua. E da mesma forma também, nós também temos os números, e você, pastor, amigo, se você não recebeu essa pesquisa e quer ter conhecimento também, nós mandamos para você, deixe o seu nome aí no comentário, que nós vamos entrar em contato com o seu e-mail para mandar para você, tá? Mesmo que não seja parte da rede Exatamente, porque isso aqui é para abençoar o corpo de Cristo. Mas também tem outro número aqui que eu achei muito interessante, pastor, que é a questão da frequência das celebrações. Nós fizemos uma pergunta: a frequência das celebrações diminuiu, permaneceu o mesmo ou aumentou? E 60% das igrejas responderam que diminuiu. Aí é diferente. Aqui nós temos uma situação que a frequência diminuiu porque até agora nós estamos com mais de 650 dias de pandemia, nem todo o país está vacinado. Temos um bom crescimento, mas as crianças, adolescentes ainda não. E o Brasil sempre consegue piorar uma situação, né? A polêmica por causa da questão política. Agora mesmo estava indo vacinando todos os adolescentes, aí parou porque se questionou Isso tem desdobramento. se era para vacinar ou não adolescentes. Agora disseram que sim, mas atrasou o processo de vacina de novo. Então, Vinícius, é natural isso. Então, pastor, não se desespere se sua igreja caiu a frequência do presencial. Como você vê no comentário da pesquisa, 60% caiu. Mas agora vai retomando aos poucos. Nós estamos caminhando para um verão, tempo de verão o pessoal está mais quente, já vai sair mais de casa. Você tem que, nesse tempo, ter mais horários alternativos. Não adianta colocar, só tem um de manhã e um à noite. Aí o pessoal escolhe. Quanto mais cheio, é interessante, quanto mais cheia a sua igreja tiver nessa retomada, menos o não crente vai vir. É diferente. Antigamente a gente gostava da igreja pendurada a gente na janela. Porque isso atraía pessoas. Ela falava assim, nossa, o que está acontecendo lá? Tá Igreja viva, né? Viva, está distribuindo doce, eu vou lá. Agora não, se estiver cheia demais, as pessoas não querem vir. Então, o que você tem que fazer? Ter múltiplos cultos, múltiplos horários. Então, tenha paciência com o povo, saiba que é natural e agora você tem que trabalhar mais, distribua com mais números de culto. Muito bom. Então, nessa primeira parte, nós olhamos para os sinais vitais da igreja, sobre a questão da membresia, a questão das decisões por Jesus, reconciliações, tudo isso você tem nas nossas estatísticas. Olhamos para os números de batismo, o pastor falou um pouco sobre a importância de analisar esses sinais, fala que é o pulso da igreja. O pulso está pulsando, o pulso está pulsando ou está parado. A têmpora está trabalhando. Né, o coração está batendo, então quer dizer que o corpo está vivo. Exatamente. Então a igreja, se não tem decisões, se não tem reconciliações, se não tem batismos, levanta a mão que tem algo errado. Tem algo errado. Então é por isso que nós decidimos olhar para esse cenário como sinais vitais da igreja. E agora vamos falar um pouquinho sobre a segunda etapa, a segunda parte, que é importantíssimo nessa sociedade que estamos vivendo. Nós entendemos que a pandemia acelerou muita coisa e passamos, como a sociedade como um todo, pela transformação digital, que envolve várias frentes da igreja, vários cenários, e eu queria olhar em especial para 3, que é a questão das transmissões online, para as redes sociais e para a questão de dízimos e ofertas online também. Então, o primeiro ponto aqui é a questão das transmissões online. Queria destacar um número muito interessante, pastor. Nós perguntamos se a igreja, da pessoa que respondeu, já possuía transmissão online antes da pandemia. E 69% respondeu que não. O que era até de se esperar. Né? Mas aquelas que já tinham um projeto, aquelas que já tinham algo em desenvolvimento, saíram na frente. Né?
como que foi a nossa experiência aqui também, né? E como que o senhor vê daqui para frente esse cenário? A gente, como a maioria das igrejas brasileiras, tínhamos só uma transmissão online, mas a gente optou durante a pandemia de ter o campus online. Então, nessa intermitência de online para digital, de online para presencial, incerteza se tinha ou não culto presencial, optamos já desde o começo padronizar. Celebração online é uma coisa, transmissão é outra coisa. Então, eu sugiro também que você faça esse esforço aí, de durante a semana ter pelo menos uma transmissão exclusiva digital. Por quê? Comunicação não começa no emissor, e sim no receptor. Por que que a TV, Vinícius, teve um grande sucesso no Brasil e no mundo depois da década de 50? Porque os programas de auditório no Brasil, antes da década de 50, eles eram transmitidos pelo rádio. E as pessoas pegavam ali as coisas do rádio, que era falado para o auditório, mas não para o ouvinte. Aí vem a rádio, a TV, e tem um cara falando para ele, sentado lá na casa dele. Então, a TV ganhou literalmente a atenção da família brasileira. O que acontece num culto, quando ele é transmitido só, a pessoa às vezes está de perfil, ele está falando para quem está ali na frente, e quem ficou em casa ficou em segundo plano. Mas agora a gente vê que, como aqui, ó, nós estamos gravando isso para você. Nós estamos falando diretamente com você. Então, na igreja da cidade isso deu certo. Estamos com 4 cultos presenciais, mas mantivemos 2 celebrações exclusivas online durante a semana, aos domingos. E durante a semana aí a gente continua transmitindo misto, porque a gente sabe que fazer toda uma programação de 7 dias exclusivo pesa, mas fazer pelo menos no domingo o direcionado vale a pena o esforço. E nós tivemos muitos frutos disso, né? Inclusive de pessoas que estavam, podemos usar esse termo, desigrejadas, né? Estavam sem igreja, que se encontraram através, porque a igreja foi até eles também, né? Mas eu queria falar de um segundo ponto aqui, que é a questão das redes sociais. Não tem como mais, né, pastor, nós ficarmos fora. Isso. E acredito que a resposta que nós tivemos da pesquisa foi uma resposta esperada, né? Se as igrejas tiveram... Nós nem perguntamos se a igreja cresceu. Nós perguntamos se a igreja cresceu mais de 50% ou menos, porque cresceu, naturalmente, nós entendemos que ela teve um crescimento. Então, nós tivemos aqui até um certo equilíbrio. Qual a porcentagem de crescimento de sua igreja nas redes sociais? Mais de 50%, 54% das igrejas responderam que tiveram. Mais de 50%. E menos de 50% de crescimento, 46% das igrejas. Então, dentro do nosso cenário aqui, né, como que o senhor enxerga também daqui para frente, né, a atuação das igrejas nas redes sociais? Todas as igrejas têm uma tendência de crescimento, como você apresentou na pesquisa. Se ela cresceu mais ou menos, depende de cada igreja, mas todas cresceram alguma coisa. Agora, é natural que ela agora esteja numa estagnação, porque teve um over de mídias sociais, de YouTube. Então, espere agora um pouco uma estabilização, mas isso tende a voltar a crescer daqui a pouco. Retroceder não vai, mas, claro, não vai ser o salto de crescimento como agora. Não pare de investir nas mídias sociais, contrate uma consultoria, tenha um design bonito, cuidado para não ficar poluído, use muitos reels, no caso da transmissão via o Instagram, continue usando inovação, que com certeza os resultados virão mesmo a longo prazo. Aqui na Igreja da Cidade também todas cresceram, principalmente o canal do YouTube cresceu muito. Sim, assim como nós da Rede Inspire também, né? Nós entendemos a importância cada vez mais disso, né? E o terceiro e último ponto dessa segunda parte de transformação digital é a resposta que nós tivemos com relação ao recolhimento e ao recebimento de dízimos e ofertas online, né? E nós fizemos a pergunta, se a igreja passou a fazer esse recolhimento de forma online. 80% disseram que passaram a fazer durante a pandemia, ou seja, elas não faziam antes. Então foi algo que começou para essas igrejas durante a pandemia. E 20% falaram que nem passaram a fazer durante a pandemia. Então, eu queria que o senhor também falasse rapidamente sobre esse cenário, né? Como que o senhor entende, assim,
existe possibilidade de ficar fora desse cenário? Não, e teve um outro fator que ajudou muito. Nesse período de pandemia, o Banco Central criou o Pix. E o Pix facilitou muito a vida, porque antes você fazia uma transferência, você tinha que pagar por ela, e você tinha também a questão de ser mais burocrático, tinha que preencher o dado, fazer o CDC, mandar e etc., da transferência. Agora não, é só enviar. Simples. Bota ali o CNPJ da igreja, que já fica gravado no smartphone, então é muito mais fácil. Além da necessidade pela pandemia, veio a criação desse sistema que facilita a vida de todo mundo. Eu não tenho dúvida que vai permanecer. Hoje, mesmo com toda a volta, a igreja da cidade continua recebendo mais de 80% via eletrônica. E nós queremos, e aí vai uma palavra, pastor, incentive no momento do dízimo a pessoa a continuar fazendo a transferência eletrônica. Então, na hora do dízimo do presencial, faça isso. É mais rápido, é mais seguro para a igreja, para o pastor, para a membresia, facilita para todo mundo, para a contabilidade. Né? Muito mais fácil e prático. Vamos agora passar por esse terceiro ponto e vamos falar sobre alguns ministérios, algumas frentes ministeriais que nós procuramos saber também através dessa pesquisa. A primeira delas é a questão de células, pequenos grupos. Eu acho que a pandemia mostrou, durante esse período, a importância da igreja com esse cuidado semanal, esse cuidado pastoral. E nós fizemos a seguinte pergunta: se a igreja tinha células ou pequenos grupos antes da pandemia. 75% respondeu que sim e 25% respondeu que não. E aí, isso também reflete, agora com a nossa experiência aqui com os pastores da Rede Inspire, refletiu muito a questão da estabilidade da maioria das igrejas da Rede Inspire, pelo que nós conversamos com os pastores, por causa disso também. Durante a pandemia, esta frente ajudou muito elas, né? O que o senhor queria complementar com relação a isso? Sem dúvida alguma. O ministério ele é bem eclético, então tem aqueles que tiveram mais problema. Por exemplo, o Ministério de Esporte parou tudo. Sim. Então, não dependia da igreja, mas a igreja tem múltiplos ministérios. Então, visita nas calçadas, ligação, drive-thru pastoral, atos de misericórdia, cestas do amor, tudo pelo digital. Então, houve um equilíbrio aí. O ministério aconteceu, a pesquisa revelou, aqui em São José também, a igreja, uma força e movimento, ela não para. Alguns, de forma muito específica, tiveram que ter uma parada. Com relação ao pastoreio, através de grupos, aí ele foi 100% para o online. Todas as igrejas que têm grupo, que têm célula, teve que ir para o Zoom, não teve jeito. Nós estamos ainda retomando agora. Por quê? Porque ir na casa da pessoa fica muito invasivo. Então não teve jeito, ninguém queria receber ninguém em casa. Você não estava recebendo mais parente, não estava recebendo mais amigos, quanto mais receber 15, 20 pessoas de um grupo. Né? Mas aí teve o benefício de também crescer com pessoas que não estavam indo nas casas. Acho que o Zoom foi fundamental para isso. Que passa também pela questão da transformação digital também, né? Usar as ferramentas em prol da missão, da visão. Dançar conforme a valsa. Muda a forma e não muda a essência, né? Isso. E aí eu tenho um segundo ponto, que é a questão das ações sociais, né, que é importantíssimo, que também era esperada essa resposta aqui, né? Se o Ministério de Ação Social cresceu durante a pandemia, 82% falaram que sim, né, pastor? Foi um grande legado desse tempo e eu espero que todas as igrejas continuem a investir nisso. Passa a crise, mas a necessidade continua. Temos agora doenças emocionais, gente desempregada, famílias. Então é importantíssimo a igreja continuar investindo no Ministério Social. E a igreja que não tem uma instituição como nós temos aqui em São José dos Campos, a cidade social, é hora de abrir o seu CNPJ e ter a sua instituição social à parte da igreja, para aqueles que não são membros da igreja venham contribuir também e participar no voluntariado. Inclusive, nós temos um número aqui que complementa isso, né? 82% aumentou o trabalho de ação social, mas 72% dessas respostas lançaram novos projetos durante a pandemia. Não só aumentou, eu acho que um complementa o outro, né? Assim como nós também, que crescemos e avançamos aqui na igreja da cidade, né?
E um terceiro ponto dessa parte de ministérios é olharmos para a questão das faixas etárias, né? Nós tivemos aqui, fizemos uma pergunta se o seu ministério de jovens reduziu, permaneceu estável ou aumentou. Aqui as respostas foram um equilíbrio, 30 e poucos % em média, entre reduziu, permaneceu e aumentou. Então, assim como nós aqui também, não tem muita novidade nesse caso. Agora, essa resposta também já era esperada, mas é bom para nós termos os dados. Nós perguntamos qual grupo de faixa etária mais diminuiu o engajamento durante a pandemia. E nós tivemos 49% de terceira idade, né, que era esperado. Aí 7% de adolescentes, 18% de adultos, 26% de jovens e 49% nós tivemos aí de terceira idade, né? Pastor, o que o senhor hoje enxerga dessa retomada, inclusive para a terceira idade também? Como que as igrejas podem fazer essa retomada nesse período? De forma gradativa, fazendo eventos meio de semana, ao ar livre, com poucas pessoas, trazendo quem já está com a dose de reforço da terceira idade, né? Já tomou a primeira, a segunda e a dose de reforço. É assim que, aqui na Igreja da Cidade, o Ministério Diamante está retomando. Não pode nem não retomar e não também pressionar para que retorne com tudo. Tem que ser gradativo e processual. E nós aqui usamos uma frase que ela é muito verdadeira e que tem tudo a ver com isso. Se você está pronto para vir, nós estamos prontos para receber. E agora, indo para a última parte aqui também, vamos falar sobre a questão de equipes, de liderança. Nós tivemos 2 perguntas específicas que nós fizemos. A primeira delas é sobre a questão de ordenação de pastores e pastoras durante a pandemia. Nós tivemos essa curiosidade para saber se ia ter alguma novidade. Nós tivemos como resultado que 87% das igrejas não tiveram nenhuma ordenação, né? É interessante que eu fui ordenado durante a pandemia, né? Eu fui ordenado em julho do ano passado. Então, nós tivemos mais um agora, o Bruno Azima também, pastor Bruno Azima. Então, nós tivemos ordenação, nós estamos no 13%. Né? Como que o senhor enxerga também essa situação como um todo, né, desse cenário? Acho que, naturalmente, a igreja elegeu outras prioridades. Eu acredito que agora, na retomada, a igreja vai voltar a fazer suas ordenações. Para isso, é necessário ter vocacionados. Então, pastora, continue falando sobre isso na igreja, incentivando, pregando, fazendo o convite e mentoreando novos líderes com vista ao ministério pastoral. Porque, passada a pandemia, as necessidades aumentam, precisamos de mais obreiros para mais gente na seara. Mas eu acho que foi sazonal, é entendível, as igrejas botaram o foco em outras coisas. Sim. E por último, né, nós perguntamos se a sua igreja, ou a igreja que participou e respondeu, teve casos de depressão, né, na liderança pastoral. Foi algo que pegou muita gente durante esse tempo. E 72% responderam que não, 28% responderam que sim. Pelo menos é uma resposta boa, vamos dizer assim, né? Positiva, a gente fica feliz, exatamente, né? Embora que tenha quase 30% de pastores ou líderes que tiveram esse problema. E sabemos que essa é uma realidade global, chega no Brasil também, e que antes da pandemia já era crescente, só acentuou um pouquinho. Então você, pastor, que está precisando de ajuda, está se sentindo triste, deprimido, sozinho, não se isole, busque ajuda. E se você está pastoreando uma equipe, um time, e está percebendo isso, marque um tempo especial com esse pastor líder, dê uma atenção para ele. E agora nós estamos aí no Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio. Inclusive, aqui na igreja estamos aderindo muito a essa campanha. Considere isso, participe, mobilize a sua igreja contra o suicídio. Se tem qualquer pessoa com conversa sobre isso, não brinque. Chame a pessoa, busque ajuda, e com certeza você vai aliviar o sofrimento de muita gente, né? O suicídio está crescendo e a depressão também, no meio evangélico também. Sim. Isso é uma doença, Sim. A pessoa está ali frustrada, e isso reflete também na perda de energia no seu organismo, Sim. Que ele precisa de um tratamento, às vezes precisa tomar algum complemento para poder voltar a ter uma certa energia. Sim. E a ideia realmente dessa pergunta, e já estamos encerrando aqui, foi a questão da conscientização, nós despertarmos esse interesse também em conscientizar as igrejas. E eu quero te lembrar
pastor, se você faz parte da Rede Inspire, nós temos o nosso Inspire Cobertura de Oração, de intercessão. Nós temos um formulário, você deixa o seu pedido de oração que nós estaremos orando por você, pela sua equipe, pela sua igreja também, mais especificamente. Agora eu quero só pedir para o pastor Carlito fazer um encerramento para nós aqui, e aí nós vamos encerrar esse tempo especial que tivemos. Obrigado, pastor Vinícius, pelo convite, e Deus abençoe a sua vida. Eu deixo com você aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Sempre damos graças a Deus por vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de amor e da paciência na esperança. Que essas três realidades também sejam testemunho da sua vida e do seu ministério. A sua fé, o seu trabalho e a sua paciência na esperança de Cristo. Amém. Que vocês perseverem, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus os abençoe ricamente. Compartilhe esse link, é bênção de Deus na sua vida e nesse tempo de retomada em toda a igreja, no Brasil e no mundo. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Carlito Paes. Obrigado você que esteve conosco. Como o pastor encorajou você, compartilhe esse vídeo, mande no seu grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Deixo aqui um grande abraço da Rede Inspire para todos vocês. Deus abençoe.